E aí, crianças, também tem aquela parte, né, do medo. Quem é que não tem medo? Todos nós temos medo, né? E o medo, às vezes, é proteção, né? É a nossa proteção. Só que não é um medo exagerado, é um medo controlável. Por quê? Porque se nós temos Deus, nós não temos que ter aquele medo exagerado, né? Nós não precisamos de ter medo exagerado. Em uma parte do Salmo, ele nos fala, é, os, é, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, mesmo nos tempos de medo, nós colocamos a nossa confiança em Deus, né? Nós sabemos em quem nós confiamos. Mesmo nos medos, né? Às vezes, quando tem alguma coisa que nos dá muito medo, a gente põe a nossa confiança em Deus e Ele cuida de nós, como Ele tem cuidado, né? O Salmo, Davi, quando escreveu esse Salmo, ele já era bem, já era velho, né? Já era um idoso. E Davi, quando jovem, ele foi pastor, né? Ele sabia do que ele estava falando. Ele tinha uma intimidade grande com Deus e ele sabia do que ele estava falando quando ele compara Deus como sendo o pastor, porque Davi foi o pastor de ovelhas e ele cuidava das ovelhas, né? Ele lutava com feras para que não devorasse as ovelhas do pai dele, né? Então, por isso essa comparação, né? Então, ele falou que o pastor ele dá a vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida por nós, né? Jesus ele se entregou em nosso lugar, né? Ele pagou um preço muito alto pela nossa vida eterna. Então nós temos que ter esse reconhecimento, né, de Deus. E é muito bom a gente saber que Deus cuida de nós. É muito gratificante nós sabermos, né, em quem nós temos posto a nossa confiança. E vocês, com o tempo, agora vocês ainda são crianças, ainda são pequenos, né? Estão entrando na adolescência, mas vocês, com o tempo, vocês vão ver o que é confiar, né? O que é ter essa confiança de Deus. Não é que a gente não sente medo, não é que a gente às vezes não vá sofrer, né? Porque algumas coisas a gente sofre, só que nós não estamos sozinhos, nós temos essa certeza. Eu estou passando por isso, mas eu não estou sozinha. Como, por exemplo, essa situação que nós temos passado, né? A gente tem sempre aquela coisa, tem aquele certo medo, aquele certo receio, mas nós sabemos em quem nós temos posto a nossa confiança. Não há ninguém, não há nada mais importante para as nossas vidas do que a nossa confiança, né? A nossa fé em Deus, porque essa ninguém nos pode tirar, tá? Essa ninguém nos rouba. Nós sabemos que Deus, ele é perfeito, ele é único, né? Este é um dos salmos mais famosos, isso foi escrito por Davi. Quando o escreveu, Davi já não era mais aquele menino que pastoreava ovelhas no campo, nem aquele rapaz que derrubou o gigante Golias. Ele era o rei de Israel, né? Davi já era rei, mas mesmo assim ele tinha aquela intimidade, né, com Deus. Davi gostava de escrever poesias e canções e por isso compôs esse salmo que fala sobre Deus como nosso pastor. Daí, gente, eu quero ler aqui para vocês. Acho que deu para entender bem. Vocês depois leiam o salmo inteiro, vocês vão ver que bonito que ele é, sabe? Eu vou ler João 10. Peraí, João 10. É João 10 mesmo. Então, daí vocês vão ver que bonita a comparação também, sabe? Que nós temos aqui na Bíblia. Tá? Daí aqui em João 10, do 11, o capítulo inteiro, vocês podem ler também, que é lindo, maravilhoso, nos dá uma confiança grande, tá? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário, que não é pastor de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa.
Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Gente, como é gostoso a gente saber que há alguém que se preocupa com você a ponto de dar a sua própria vida, como Cristo deu a sua vida por nós. Vocês me desculpem, eu estou um pouco emocionada, mas é porque não tem como ler essas passagens e não se emocionar, que é muito gostoso, é muito gratificante. Vocês sabem por que a Tia se emociona? Porque Deus, o nosso Jesus, ele tem cuidado de nós. E a tia vê como esse cuidado é grande, é maravilhoso, é único, é perfeito. Nós somos imperfeitos, mas Cristo é perfeito. Deus é perfeito, é único. Então, a gente não tem como não agradecer, não tem como não se emocionar, tá? E não tem como negar, tá? Nós não podemos negar, porque isso a gente vê no dia a dia. Nós vemos como Deus tem cuidado de nós, tá? Não vejo a hora de encontrar vocês para a gente conversar, para a gente ler juntos a Bíblia, para nós falarmos, para ouvir, né, de vocês como vocês têm visto o cuidado de Deus, tá bom? Eu amo vocês. Fiquem com Deus, Deus os abençoe e os guarde.